Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos então agora ao dia 36, o papel da igreja na evangelização do mundo. Mateus capítulo 16, verso 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o agente de Deus para trazer o seu reino aqui na terra. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça, está fazendo a obra de edificação e quer usar a igreja para a salvação do mundo. Infelizmente, pastores e líderes têm transferido a responsabilidade missionária da igreja para agências e juntas denominacionais e estão perdendo o grande privilégio de serem cooperadores com Deus na evangelização do mundo. Quero dar aqui, o autor, no caso o pastor Edson, algumas sugestões para que cada igreja local tenha uma visão e ação constantes na obra missionária. Em primeiro lugar, a promoção de missões. Ensinar, em primeiro lugar, as bases bíblicas de missões. Os pastores devem pregar constantemente o que a Bíblia ensina sobre missões. De Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar o projeto de Deus em resgatar o ser humano, trazer o seu reino aqui na terra, tudo com o objetivo de ser glorificado em todas as nações. Os pastores e líderes devem também educar a igreja para ler livros missionários e ter classes de escola bíblica sobre missões e estudar nos grupos pequenos ou células. Em segundo lugar, providenciar informações missionárias. É muito importante que os cristãos recebam regularmente informações missionárias como a situação no mundo, povos ainda não alcançados, lugares de perseguição a cristãos, necessidades dos missionários, projetos, etc. Terceiro lugar, organizar viagens de curto prazo. Em nossa igreja, na igreja do pastor Edson, desafiamos os membros a utilizarem suas férias visitando alguns campos missionários. Deus usa muito essas viagens para dar visão e chamar vidas para a obra, além do apoio aos missionários e dos resultados no campo. E em segundo, o segundo aspecto aqui é o sustento de missões. Nós falamos em primeiro lugar a promoção, agora o sustento de missões. A obra missionária é mantida basicamente por duas ações dos membros da igreja. Primeiro, a oração. Já aprendemos que estamos no meio de uma batalha espiritual, que Satanás não quer perder as vidas sob o seu domínio, por isso é importantíssima a oração dos cristãos em favor da obra missionária. A igreja precisa manter uma boa comunicação com os missionários e, ao receber suas cartas, interceder diante de Deus em favor deles. Os membros da igreja podem ajudar os pastores e líderes a organizarem um movimento de oração com algumas ideias bem criativas. Relógio 24 horas de oração, rede de oração por telefone, e-mail, WhatsApp, redes sociais e tantas outras mais. E, em segundo lugar, o sustento de missões acontece através da contribuição financeira. Os missionários precisam de todas as condições para serem efetivos no campo missionário. Eles não podem desviar o foco do ministério preocupando-se com a situação financeira. A igreja tem responsabilidade de sustentar financeiramente os missionários. Na igreja do pastor Edson, além dos dízimos e ofertas, encorajamos cada membro a dar uma oferta mensal para a obra missionária. Deus tem feito muitos milagres nas finanças dos crentes e da igreja, mas é muito importante que os crentes saibam para onde vai a oferta. Por isso, a liderança da igreja deve sempre prestar contas da administração financeira. E, em terceiro lugar, a manutenção de missões. Primeiro, conselho gestor de missões. A igreja deve ter um conselho gestor para administrar a obra missionária. Claro que o pastor titular da igreja deve ser o líder desse conselho, para que a igreja entenda que missões é prioridade, não um departamento da igreja. Tudo o que fazemos na igreja deve ter como meta principal a evangelização do mundo com base em Atos 1:8, a cidade, o estado, a nação e o mundo para Cristo. Esse conselho gestor ajuda na seleção e orientação aos candidatos a missões, administra todas as finanças, promove e mantém contato da igreja com os missionários e toma as decisões administrativas na área missionária. Você, que participa dos 40 dias de jejum e oração, já aprendeu sobre a necessidade de espalhar a glória de Deus desde a sua cidade até os confins da terra. Portanto, deverá ajudar a sua igreja a cumprir o mandamento da grande comissão. Coloque-se à disposição de Deus, comunique ao seu pastor o desejo de evangelizar, orar, contribuir financeiramente e envolver-se com a obra missionária em sua igreja local. Nossa igreja presbiteriana de Cambé, nós temos hoje o Conselho Missionário, que tem feito exatamente esse trabalho, de promover missões dentro da igreja, de trazer informações, de organizar,
sobre o tema, termos eventos, cultos, falando sobre a necessidade da evangelização do mundo. Né? O Conselho de Missões também trabalha aqui a questão do sustento de missões e a manutenção dos trabalhos missionários. Então, se você tem um interesse em, de repente, se envolver, me procure, entre em contato comigo, desejando aí fazer parte do Conselho de Missões. Com certeza não faltarão oportunidades para você se envolver ainda mais. Nós também trabalhamos com a oferta missionária, né, o programa Mantenedor Missionário. Esse valor é direcionado diretamente aos missionários sustentados pela igreja hoje. Então, queira entender um pouquinho mais, se você deseja maiores informações, entre em contato comigo, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar essas informações com você. Motivos de oração. Oração pelos muçulmanos. No ano de 615 d.C., Maomé começou a ter visões e sonhos e afirmou que recebeu revelações, decidiu escrevê-las e como resultado surgiu o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. O islamismo espalhou-se pelas regiões da Arábia, alcançou o sul da Europa e o norte da África. Hoje são aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões no mundo. Os muçulmanos são monoteístas, mas são divididos em diversas denominações, e as maiores são os sunitas e os xiitas, estes mais radicais. O islamismo tem estratégias para implantar suas crenças e práticas no mundo inteiro. Infelizmente, eles não conhecem a Cristo e consideram os cristãos os seus principais inimigos. Ore para que os muçulmanos se sintam frustrados com seus ensinos e princípios. Em segundo lugar, ore para que Deus comece a preparar o coração dos muçulmanos para receberem o Evangelho. Em terceiro lugar, ore pela igreja ao redor do mundo para que tenha visão e estratégias para alcançá-los com o amor de Cristo. Em quarto, ore pelos missionários que trabalham entre os muçulmanos para que tenham perseverança, unção do Espírito Santo e que colham muitos frutos. Ore pelas agências missionárias que servem entre os muçulmanos para que tenham as estratégias de Deus. Ore por profissionais e empresários cristãos que trabalham em países de maioria muçulmana para que entendam o seu papel missionário. Versículo para memorizar. Mateus 28, 18, 20 diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Fica o desafio, meus irmãos. Deus abençoe e até mais.